Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão. Mengão que foi prejudicado na partida contra o Grêmio. Não saiu do empate, mas tivemos um pênalti duvidoso, uma arbitragem duvidosa e que acabou prejudicando o Flamengo naquele pênalti, né, cometido pelo Ayrton Lucas, Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 1/9, trazendo as últimas informações do Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações do Mengão, que foi prejudicado novamente, né? Malvadão sempre prejudicado. Muito boa tarde, gente boa. Está começando o Globo Esporte. Daqui a pouco você vai ver os empates do Flamengo diante do maior público desse Brasileirão e também do Fluminense do Thiago Silva contra o Santos do Neymar. Mas eu começo com quem ganhou, né? Vasco sofreu, mas venceu o Lanterna Esporte na Ilha do Retiro. 3 pontos importantes ajudaram. Já saiu na frente no placar, mas acabou deixando o Grêmio empatar. Mas esse resultado aí manteve o Flamengo na primeira colocação. Maracanã é assim, vale tudo por um flash, ainda mais na era dos seguidores. No entanto, a professora Ivone botou os influenciadores de plantão no bolso. Veio de Minas Gerais com um cartaz bombástico. Largou o Fluminense para virar Flamengo. E foi no ano passado, hein? E agora mais ainda com o Felipe Luiz, que eu sou apaixonada na responsabilidade, na competência dele, na inesgotável fome de gols. Ficou mais fácil torcer para esse Flamengo capaz de fazer 8 no Vitória. Dono de uma sequência de 6 vitórias. O 7º jogo seria contra o Grêmio. Prato cheio para os sósias de um passado de futebol também vistoso. Sim, com fraturas. Aparentemente, a euforia da arquibancada não contagiou o time do Flamengo no jogo de ontem. Independente das 6 vitórias que a gente vinha, a gente sabe que o campeonato é muito difícil, a gente esperava um Grêmio já muito forte defensivamente. Eufemismo, figura de linguagem para suavizar a expressão retranca. O Grêmio de Mano Menezes veio ao Rio de Janeiro com 11 jogadores atrás da linha da bola. Foi um primeiro tempo de ataque carioca contra a defesa gaúcha. Teve choque acrobático. Nesse lance, o zagueiro peruano Noriega tirou o doce da cabeça do Pedro. O toque contra! Escanteio pro Flamengo bater! Nesse aqui, o centroavante do Flamengo tocou na bola na pequena área, mas parou no Thiago Volpi. Volpi defende cara a cara o que seria o primeiro gol do jogo! Quando o Pedro superou o goleiro do Grêmio, o estreante Noriega apareceu de novo, em cima da linha para salvar. O Flamengo cercava a área e o torcedor pedia: dá no gol, filho! Dá no gol, dá no gol, dá no gol! O time obedeceu, finalizou, hein? 21 vezes contra 6 do Grêmio. Mas a única finalização perfeita aconteceu após essa tabela do Arrascaeta com o Pedro. Arrascaeta tabelou com o Pedro, Arrasca bateu! 12º gol do Arrasca nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo contra-ataca de pé em pé. Arrascaeta, Pedro, Arrascaeta, bola pro fundo do gol, sem chance pro Volpi. O Flamengo manteve o ímpeto e partiu para fazer o segundo. A falta cobrada pelo De La Cruz passou perto. E nesse cruzamento do Ayrton Lucas, o Léo Pereira subiu muito. A torcida vibrou por 2 segundos, até entender o que o Thiago Volpi tinha feito. A segunda defesa espetacular desse domingo. Alguma foi mais difícil? Eu acho que a cabeçada do Léo é mais difícil, porque me pega no contrapé voltando, né? A do Pedro é uma boa defesa também, mas eu acho que a do Léo é mais difícil. Não bastassem os 2 milagres com as mãos, o Thiago Volpi também teve a chance de mostrar que é bom com os pés. Ele sempre foi conhecido por bater bem pênaltis. E essa chance apareceu aqui no Maracanã, para frustrar quase 70 mil torcedores. Foi após um lançamento para o Pavon, que tentou cruzar a bola, mas foi impedido pelo braço esquerdo do Ayrton Lucas. Pênalti. Tocou no antebraço esquerdo do lateral do Flamengo. O Thiago Volpi não pensou 2 vezes. Pegou a bola e fez o 16º gol da carreira, todos de pênalti. Rossi nem sai na foto, ele deslocou certinho
certinho, certinho, festa da torcida tricolor do Maracanã e em todo o Brasil. Eu sempre falo, eu não quero ser catalogado como o goleiro goleador. É um plus que eu tenho, que eu gosto de assumir essa responsabilidade. Mas o mais importante, e até te agradeço por mencionar, são as defesas que foram no jogo, que esse é o meu papel principal. Caiu do céu aquele pênalti ali, porque talvez se a bola passa pelo Ayrton, a bola talvez não ia dar em nada. Mas deu azar ali. Azar para nós e a sorte para eles. Após sofrer o empate, sem o Arrascaeta e o Pedro em campo, o Flamengo não conseguiu criar mais nenhuma chance de gol. Fomos muito superiores, tivemos muitas chances de fazer gol. E num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando. Foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio e levantar a cabeça, pensar na próxima. Uma coisa boa nesse empate aí foi a volta do De La Cruz. Ficou um mês parado, né? Ficou 77 minutos em campo e vai ganhando rodagem depois de toda aquela confusão que motivou até demissão na chefia do departamento médico do clube. E o empate do líder isolado Flamengo não foi de todo ruim também, porque o Palmeiras, que tem um jogo a menos e poderia ter encostado na vice-liderança, empatou o clássico com o Corinthians. Aliás, clássico mal jogado, cara. Teve um pênalti. Nada aí, hein? Será que o São Paulo vai conseguir convencer o Al Hilal? O Marcos Leonardo quer, gente. São Paulino, torcedor São Paulino. É isso que você precisa entender. O Marcos Leonardo quer. Né? Vamos ver se o Al Hilal vai querer também. Vamos falar do Flamengo agora? Vamos trazer o André Pessoa, que o Flamengo deu uma derrapadinha jogando no Maracanã. Podemos considerar, né? O torcedor está preocupado porque perdeu 2 pontos em casa. Eram 3 pontos que o torcedor talvez considerasse garantidos, com o Grêmio aí tentando se recuperar no campeonato. Mas é importante também considerar que essa data FIFA vem num bom momento, né, André? Para o time descansar um pouquinho, né? Porque dificilmente Felipe Luiz poupa os jogadores. Oi, Joana, tudo bem? Uma boa tarde a você, para quem tá on com a gente. Pois é, não é algo comum o Flamengo perder pontos em casa, ainda é o melhor mandante do Brasileirão, né? 12 partidas, 9 vitórias, 3 empates com 1-1 de ontem com o Grêmio, onde o Flamengo foi superior, teve chances, inclusive, para matar o jogo quando vencia por 1-0, perdeu algumas oportunidades, viu o Thiago Volpi brilhar em pelo menos 2 lances do Léo Pereira e do Pedro. Felipe Luiz lamentou esse resultado, mas já foca agora nesse período de descanso que vai ter. O Flamengo se reapresenta na sexta-feira, no período da tarde aqui no Ninho do Urubu, já de olho no Juventude, adversário do dia 14 de setembro na volta do Brasileirão. Para essa partida, ele espera recuperar alguns jogadores que foram desfalques ontem, né? O caso do Alexandro, que tem uma lesão na panturrilha esquerda, que inclusive o tirou da seleção brasileira, e do Jorginho, que não jogou ontem porque sentiu dores musculares na coxa esquerda. Um desfalque certo para esse jogo em Caxias do Sul é o zagueiro Léo Ortiz, que ontem contra o Grêmio levou o 3º cartão amarelo e não vai atuar. Flamengo que não teve o Alexandro na seleção brasileira, mas teve o Samuel Lino, convocado pela primeira vez. Felipe Luiz até disse que foi uma convocação merecida, mas aí ele ligou o modo sincero. Disse que espera que o Samuel Lino jogue aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Chile e não atue na última rodada contra a Bolívia, preocupado com a altitude de El Alto, mais de 4.000 metros, para que ele possa voltar bem para ajudar o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, como eu disse, se reapresenta na sexta-feira, mas um dia antes, nessa quinta-feira, dia 4 de setembro, é uma data importante, é o julgamento do atacante Bruno Henrique no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, pelo caso onde ele supostamente teria forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores, entre eles o irmão dele, Vander, uma cunhada e uma prima. Tudo isso teria acontecido em 2023, naquele Flamengo e Santos em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Se o Bruno Henrique for considerado culpado, pode pegar até 2 anos de suspensão. Então, quinta-feira é um dia importante com esse julgamento do Bruno Henrique. Joana? Com certeza, a gente vai estar acompanhando também todos os passos aí desse julgamento, com todas as informações na nossa programação e no GE. Globo também. André Pessoa, bom trabalho para você. Obrigada pela sua participação aqui no Taon. Vamos falar do Atlético Mineiro, que está em busca de um treinador. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. O Mengão, pessoal, que empatou com o Grêmio
pelo Campeonato Brasileiro, num jogo muito duvidoso, com pênalti duvidoso, com arbitragem duvidosa. Então, Malvadão aí foi prejudicado sim nesta partida contra o Grêmio. Pessoal, vamos aqui com o ESPN, deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Ele é um movimento completamente natural de quem está correndo e o tempo de reação ele não teve nenhum. É um passe muito em cima. Por mais que bata claramente na mão, tá afastada do corpo, mas ali era uma situação muito natural. A bola não ia chegar para alguém dentro da área? Não. Mas mesmo que chegasse, eu acho que não é isso que tem que determinar. Não pode condicionar o que aconteceria. Eu acho que, assim, ele poderia ter feito algo diferente. Para mim, o Ayrton Lucas não poderia ter feito nada diferente. Então esse lance, desculpa, para mim não deve ser pênalti. Agora o futebol está estragado, porque vamos pensar na outra ótica. Vai não dar um pênalti desse? Esquece. Para ver o barulho. Esquece. Porque são dados pênaltis como esse toda rodada. Por exemplo, falta critério. Até a gente falava no intervalo agora cedo. Para mim, a prova de que falta critério é esse lance foi marcado. O do André Ramalho, no clássico, que bate na mão dele também, não foi marcado. E assim... Corretamente. Corretamente. Para mim, nenhum dos dois é. Mas na mesma rodada, se teve dois lances similares no conteúdo, um foi, outro não foi. Então, falta o critério claro. Para mim, nenhum dos dois é. É que nenhum lance será exatamente igual ao outro. O Ramalho está com a cabeça baixa. Mas o conceito que leva às decisões que são similares. Então, a gente tinha um conceito muito simples. Entender se a mão foi para a bola ou se a bola foi para a mão. No tempo em que era mão na bola e bola na mão, não tinha discussão, mas nem jogando bola na rua a gente tinha discussão sobre isso. De repente, criaram tanta coisa, se está aumentando o pênalti é marcado ali na imagem frisada. A câmera de trás, você olha a bola, você congela a imagem e a bola bateu no braço. Bateu. Ah, o braço está aberto. Está aberto porque ele está correndo. Sabe? E aqui não é a favor do time A contra o time B. Nada. A gente está discutindo a marcação. Porque assim, semana passada teve reclamação de pênalti do Vasco no jogo com o Botafogo. O que eu falei aqui? Para mim não foi. Reclamação de pênalti do Fluminense, que até um pênalti que foi marcado e foi tirado no chute do Soteldo, que bateu no jogador do Bahia. Também não foi. E foi corretamente tirado o pênalti pelo VAR. Então, assim, é o conceito que a gente está tentando discutir, tentando debater, porque é o que o professor colocou. É o básico do futebol. O básico é mão na bola, bola na mão. Isso foi uma bola na mão óbvia. Ele não teve movimento antinatural, que é o que diz a regra em primeiríssimo lugar. Movimento natural, antinatural. Não teve. O movimento é naturalíssimo dele correr. Então não é pênalti. Agora, marca um aqui, o outro não marca acolá. Também por causa de toda essa pressão, de todas essas determinações. Porque uma das determinações é o tal do ampliar o espaço. Estava ampliando o espaço. Sim. Então, para que inventaram essa ampliação de espaço? Não fala mais disso. Porque você põe na regra... Amplia o espaço quando o movimento é antinatural. Não, pera. Aí você já não. Mas aí o quadrado cateta da hipotenusa não é o quadrado do torcedor. A ordem das coisas é... Aí você me mata. O que está na regra, claramente é movimento antinatural. Ponto. Que amplia o espaço. Não, mas aí... Defina movimento antinatural. O movimento é natural... Não importa. Arranca essa segunda parte. Ele não fez o movimento. Não é que ele está assumindo risco. Não está assumindo risco. Ele está correndo. Ele não pode decepar o braço. Muito pouco. Foi engraçado, o Donk, que ontem eu postei também na rede social, depois do jogo, elogiando isso. Uma atuação defensivamente sólida do Grêmio. Ponto. Aí o internauta falou assim... Como assim sólida se não deu um chute a gol? Peraí, eu tô falando defensivamente, amigo. Assim, defensivamente sólida. E mesmo ofensivamente, você fazer um gol e não perder o jogo sem chutar pro gol é um milagre. E, professor, foi o terceiro gol apenas que o Flamengo sofreu como mandante no Brasileiro. Só o terceiro gol. Terceiro empate, né, teve contra o Inter, lá na abertura do campeonato, que foi 1-1. O 0-0 com o Botafogo, esse foi o terceiro vez. 10º ou 11º no campeonato inteiro?
São 11 ou 12 jogos do Flamengo. Eu tinha anotado 11 aqui. gols. 11 gols somados. Olha que coisa. E em casa foram 11 jogos, 9 vitórias, não, agora 12, né? 9 vitórias e 3 empates. Então é um feito muito grande. E acho que da mesma forma 10, que a gente prof, desculpa, 10. E da mesma forma que a gente estava falando do Corinthians, com todos os desfalques, como sai com o sentimento de vitória e tudo mais. O Grêmio produziu pouco ofensivamente, mas, cara, é um Flamengo que vem num momento absurdo, vinha fazer 8, o Grêmio num momento ruim. Então, assim, ainda que tenha sido só defensivamente uma grande atuação, tem que se destacar, acho que é um feito muito grande. E o Flamengo produziu, de fato, talvez pelo volume que teve de posse de bola, 21 finalizações, talvez pudesse ter tido ainda chances mais claras. Teve o suficiente para vencer o jogo, porque teve corte em cima da linha, teve 2 defesas impressionantes do Volpi, teve o gol, mas talvez pudesse ter criado ainda mais a ponto de ter conseguido uma vitória e não levar esse 1-0, que, você, como você falou, vai se desenhando e de repente está em aberto, poderia ter resolvido antes, mas acho que ainda assim você tem que destacar a atuação defensiva do Grêmio. Aquela hora do banho-maria, eu concordo com você. Chegou uma hora o Flamengo levou em banho-maria, ninguém mais sabe o que é banho-maria. Banho-maria era quando a mãe botava uma panela com água para o teu prato esquentar em cima. Hoje não precisa disso, tem micro-ondas. Micro-ondas não usa mas quando acaba a energia em casa, ainda... Tem que fazer banho-maria. O Flamengo levou muito em banho-maria um pedaço do jogo. E isso foi fatal. Porque aconteceu aquela escorregada, aquela mão na bola, aquela escapada. E você sabe que nem, eu tô falando isso, mas nem banho-maria lá em casa, porque agora o nosso cooktop é elétrico. A gente foi inventar de colocar o elétrico, né? E quando acaba a energia... Não tem como não esquentar. Não tem. Então, assim, você pega a tecnologia, ela acaba te ferrando, às vezes. Fica refém. Porque se você vai no gás... Pelo menos, mesmo acabando a energia, tem a possibilidade. Você consegue dar uma esquentada na água, aquela coisa e tal. E enfim, tem que dar um jeito lá, porque o bebê precisa, às vezes, de um negócio... Aí corre, enfim. O Flamengo tá bem demais. É banho-maria, é elétrico, é a gás, né? Mas deixou 2 pontos na estrada. Mas é um tropecinho. Inesperados. É um tropecinho. Vamos fechar o programa falando do São Paulo? Seguinte, tem novidade no São Paulo e ainda não é o Marcos Leonardo. A gente vai falar do Marcos Leonardo, mas parece que anunciou o Mailton. 43 jogos. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Felipe Luiz vê Flamengo superior diante do Grêmio e lamenta empate. Merecíamos um resultado melhor. O treinador define pênalti de Ayrton Lucas como um lance difícil e duvidoso. E cita a convocação do Samuel Lee na seleção, que ele vá, jogue no Maracanã, não na Bolívia e volte. O Flamengo saiu na frente contra o Grêmio, mas sofreu empate de pênalti no fim e deixou 2 pontos escaparem pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo no Maracanã, o técnico Felipe Luiz lamentou a igualdade no placar e citou a superioridade de seus comandados no duelo. No jogo de hoje fomos muito superiores, tivemos muitas chances de fazer gol, um volume grande de jogo. Verdade que foi uma partida muito parada, tipo de jogo que eu não gosto. Criamos inúmeras chances, mais do que o suficiente para fazer o primeiro e depois o segundo. E em um lance difícil e duvidoso, acabaram empatando, disse o técnico, acrescentando. O futebol brasileiro é muito difícil, o brasileiro é difícil. Foi um jogo que merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor, infelizmente não veio. Levantar a cabeça e pensar na próxima. Controlamos bem quase todos os lançamentos, até mesmo do pênalti do Ayrton. Não ia acontecer nada, era uma bola que ia para trás no pé do nosso jogador. Não estavam machucando mesmo com essas mudanças. Não lembro de ter um chute no gol do Rossi, sinceramente. E nós, com a bola, estávamos com mais facilidade ainda, à exceção do tiro de meta em que eles subiram as linhas e pressionaram mais. Com a construção em si, não estavam machucando muito. Não lembro de a equipe ter sofrido. Em uma fatalidade aconteceu o pênalti, a única chance que eles tiveram, e com isso o empate. O treinador também citou a convocação de Samuel Lino, chamado por Carlos Ancelotti, neste sábado para a vaga do lesionado Matheus Cunha, do Manchester United. Nesta data FIFA, a seleção brasileira encara o Chile no Maracanã e depois viaja à altitude de El Hato para medir forças com a Bolívia. Ambos os duelos são válidos pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. É isso aí,
Torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.